Ótimo, muito bom dia. Como sempre, o contato é muito importante assim no ponto inicial de uma pequena história, o storytelling, que hoje é muito falado para palestrantes. A história é minha. Eu cheguei para Montes Claros para morar, estudar, trabalhar. Eu tinha 16 anos. A distância, 300 quilômetros, eram 2 dias de viagem de caminhão. Quer dizer, um sofrer duro, porque a vida é sofrimento em tudo. Chegando, quem me convidou me conhecia como engraxate, quando menino ainda em Mato Verde. Então, arranjou para mim um emprego de engraxate. Eu tinha 16 anos, muita leitura, e já falava razoavelmente o inglês e traduzia normalmente o inglês. Então, o dono do salão para onde eu cheguei para trabalhar, ele disse que não podia. Um rapaz que falava inglês não podia engraxar sapato. Que eu ficasse lá até arranjar um emprego condigno ou melhor para mim. E eu fiquei uma semana no salão, que foi uma maravilha de vida, porque o contato com as pessoas mais importantes, mais cultas, mais bem situadas em todos os setores da vida. Aprendi muito, conheci muito. E aí fui trabalhar na loja mais granfina da cidade. Era a Imperial Lojas Reunidas. Tinha que trabalhar de gravata. Trabalhar de gravata. Quer dizer, qual era o problema de trabalhar de gravata, que era muito bonito e granfino também? É que eu só tinha 2 camisas que podia usar gravata. Então, enquanto eu usava uma camisa, a outra estava lavando e passando. Aí era um sofrimento, porque imagina, eu só tenho uma roupa para poder vestir, a outra está na lavanderia. No fim do mês, eu tive o dinheiro do salário e pude comprar uma terceira camisa. Um sofrimento, porque todo o dinheiro que sobrou, eu gastei para comprar a camisa. É o mal sofrer. E qual é o bom sofrer na situação? Eu me considerei, depois que tinha a terceira camisa, como rico, um rapaz que tinha 3 camisas possíveis para usar de gravata. E aí eu trabalhei durante muito tempo. Essa é uma história de muito prazer e muito sofrimento, porque o dinheiro era realmente pouco. Que valeu muito ter pouco dinheiro, porque eu não aprendi a fumar nem beber. E isso me ajudou muito na saúde, de forma que eu possa chegar aos 90 anos com muita saúde, graças a Deus por não ter tido dinheiro no início da vida. Então está aí o gozar e o sofrer, o bem e o mal sofrer. A comparação melhor que eu posso, para iniciar, do mal sofrer com o bem sofrer, é esse copo aí, você está cheio de água. A pessoa está figuradamente dentro no primeiro mal sofrer, afogando na pouca água. E o outro lado do bem sofrer, ele está então aí numa situação de calma, realmente de felicidade. O copo é o mesmo, a água é a mesma, a situação seria a mesma, dependendo de saber sofrer ou não saber. Um realmente sofre, o outro aproveita a oportunidade como alívio. Então, bem e mal sofrer. O assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens a partir do 18. Há um texto importantíssimo aí, que é de Lacordaire. Lacordaire, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, é um frade dominicano, francês, que ajudou muito Kardec ao tempo da codificação.
o bem e o mal sofrer. É tudo quanto estimula o progresso, respeita e dignifica a vida. É a questão do bem. E o mal? Toda ação mental, física ou moral que atinja a vida, perturbando, ferindo, matando. O bem ajuda, o mal atrapalha. E nós, do planeta Terra, terrenos, nós estamos num lugar que é ao mesmo tempo escola, prisão e hospital. Nós estamos na Terra para aprender. Nós estamos na Terra sem poder sair dela. Nós estamos na Terra sofrendo, queira ou não, em cada fase da vida, a questão da doença. Então, a Terra é um hospital. Para aprender escola, para restringir a liberdade da prisão e para adoecer ou cuidar das doenças, um hospital. Ou seja, um mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos buscando a regeneração, mas ainda estamos e não sabemos até quando, não vai ter muito tempo, no mundo de provas e expiações. O que é expiação? É o sofrimento pelo erro praticado. Observa bem, expiação, erro praticado, ó, está no passado. Está lá uma figuração da antiga Grécia do suplício de Sísifo, tentando levar um peso enorme à montanha e nunca vai chegar lá. É um sofrimento eterno. Então, expiação é sinônimo de erro, sofrimento pelo passado ou do passado. E provas já é uma demonstração de nosso crescimento espiritual. É futuro. O estudante faz a prova ou a avaliação no fim de determinado período para dizer se aprendeu ou não aprendeu a lição. Se aprendeu, a prova é fácil. Se não aprendeu, ela é normalmente difícil e com muito sofrimento. Numa palavra, a expiação cobre o passado e a prova abre o futuro. Então, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, vinculados, amarrados, supliciados por um passado, de qualquer forma, que um pouco pior do que é hoje, e nos preparando para um futuro melhor. Explicando, viver é aprender. Então, a vida é uma escola. A vida é uma escola. E vivemos com tristeza, está aí o sofrimento, a mulher aí cabisbaixa, abraçada consigo mesmo, numa situação, podemos entender, de um determinado sofrimento. Ou podemos viver alegre em família, num piquenique, num passeio, numa viagem, numa festa, ao lado de quem amamos. Então, uma vida realmente de alegria. Eu volto para confirmar e para, realmente afirmar a questão do mal e do bem sofrer, a questão do copo d'água. Um afoga, o outro vai aproveitar uma situação de felicidade, de alívio. Então, nós temos 2 tipos de dores na vida: a dor física e a dor moral. Uma acontece no corpo, a outra na consciência. Então, nós temos 2 tipos de dores, essa física e a moral. E tá aí agora, eu achei muito interessante essa figura que mostra um tipo de sofrimento, a autopunição. É o martelo voltando sobre si mesmo para pregar um prego.
el ressentimento, la amargura e el ódio te hacen daño a ti mesmo. Perdona e ser livre. Quer dizer que o ressentimento, a amargura e o ódio nos machucam. E a verdade é que nós precisamos nos perdoar. No Pai Nosso, como foi muito bem feito no início, na prece inicial, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos devedores. Eu até, como o Pai Nosso é modelo, diz: perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar. Porque, de fato, o mais difícil é perdoar. Mas, perdoando a nós mesmos, então a nossa vida pode ser muito melhor e deixa de ser uma autopunição. Então, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é psicológico. É mais forte do que a dor física. Está vendo aí? A dor moral, a dor espiritual, a dor mental ou psicológica, ela pesa mais, fere mais, persegue mais do que a dor física. A dor física nós podemos tomar o analgésico, mas a dor psicológica é preciso muito mais. Só com fé, com oração, com uma segurança, com a crença firme em Deus, uma certeza de nós estarmos no progresso, é que a dor psicológica pode ser, de alguma forma, compensada, corrigida ou diminuída. E essa questão do bem e do mal pode ser das causas atuais ou das causas anteriores. Está aí muito interessante as causas anteriores, uma figuração muito perfeita da reencarnação. Tipos físicos diferentes, roupas diferentes e até um tempo agora colorido, que a gente não tinha tanto antes. Claro, melhor a dor, para que ela seja lição, é melhor que ela seja com resignação, com paciência. E como consolar a mim mesmo? Como desatar os nós da sua vida, da minha vida? Nós temos que aprender a desatar os nós. A Igreja Católica criou uma santa, Nossa Senhora Desatadora de Nós. Está vendo aí? É exatamente tirar os laços que ferem, os laços que apertam, que prendem, que sacrificam. Então, há uma forma de nos consolar, é desatar os nós. E para aprender, tem que sofrer. É duro dizer isso, mas a verdade é que não há aprendizagem que não tenha um custo. Na escola, nós temos que prestar atenção, nós temos que estudar em casa, preparar a lição de novo e estudar na véspera de fazer a prova ou a avaliação. Então, é um tipo de sofrimento, não resta dúvida. Para mim, nunca foi. Eu sempre gostei de estudar. O que era sacrifício para alguns colegas, para mim, era um lugar realmente de alegria, aquele momento de aprender. E, bem entendido, o sofrimento não tem endereço errado. Não há bala perdida em cada pessoa. Tudo que nós realmente aproveitamos é destinado a nós mesmos. E está aí o estudante no sofrimento do estudo, diz que sofrimento é uma forma de aprender. Aí agora é que é muito importante. Sofrer, eu sofro. Mas se eu sofro aprendendo, recebendo cada sofrimento como uma lição preciosa, como se eu me preparo para um futuro, está vendo aí, de provas, não de expiação, é porque o sofrimento é realmente uma grande aprendizagem. Então, ao longo das caminhadas, na nossa ida pela vida, nós aprendemos e evoluímos. Não é só aprender, não, é evoluir. A questão moral, a questão ética,
A evolução não é só o progresso físico ou espiritual, não. Porque a pessoa pode progredir e aumentar o erro. É o acerto. A aprendizagem é válida dentro do processo ético, que é a mesma coisa em qualquer época do mundo. O que aprendemos vai nos servir para sempre. Está aí o velhinho cheio de rugas, barba e cabelos embranquecidos, para mostrar que a aprendizagem não tem idade. Enquanto viver, estamos aprendendo. Eu conto a história de uma velhinha que estava 15 dias em estado de coma, aqui na roça fala fazendo termo, pronta para morrer e não morria. Ela não morria porque não queria morrer, ou achava que não podia morrer. Por quê? Não tinha vela, ela achava que para morrer tinha que ser com uma luz, estava num período de chuva na roça, os rios cheios, e não havia condição de viajar para comprar uma vela e acender a luz para a velhinha morrer. E 15 dias fazendo o termo, a turma já estava cansada. Uma neta achou que tinha uma solução. Foi, procurou lá um lugar que tinha uma areia seca, trouxe areia, colocou na mão da avó, da velhinha, foi no fogão, pegou a melhor brasa, a que estava mais acesa, colocou em cima da areia para não queimar a mão da velhinha, soprou e saiu aquela luz maravilhosa. A velhinha sorriu e disse, morrendo e aprendendo. Quer dizer, aprende até na hora de morrer. Aí ela pode morrer porque já tinha visto uma luz que, para ela, na sua crença, iluminaria o seu caminho. Então, nós somos imortais. O corpo não é, porque tem princípio e tem fim, mas o espírito só tem princípio, não tem fim. É a infinitude. Então, a imortalidade é o destino que nós nem podemos imaginar até onde vai, porque ele é infinito, é de infinitude. É uma palavra, eu acredito, nova para muitos. A palavra registros akáshicos. Ela é do Hindustânia, é uma língua da Índia. É um registro anotado no inconsciente de cada espírito. Anotado, digamos, no HD, na memória de cada espírito. Tudo que fazemos, do bem, de mal, tudo que pensamos, todas as ações da criação até hoje, está registrada em nossa memória akáshica. Que a reencarnado, nós podemos dizer que ela está anotada no inconsciente, já que não nos lembramos do passado, das vidas passadas. Então, registros akáshicos, através das vidas sucessivas, temos um grande arquivo de sofrimentos, bons ou maus, bons ou ruins, o bom ou o bem ou o mal sofrer. E todos nós, queiramos ou não, nós temos uma longa série de reencarnações. Nós não somos primários na vida espiritual. Já somos alunos de muitas escolas e muitas séries de aprendizagem. Registros acásticos, todo o bem que gozamos, todo o mal que sofremos, foram gerados por nós mesmos em tempo passado. Não tem bala perdida, não. O que foi feito errado, nós é que fizemos. Ou o bem ou o mal, o bem ou o mal sofrer. A colheita é obrigatória. Então, muitos os momentos repetidos, muitos, até que se torne humildes, orgulhosos. A semeadura é e será normalmente. A colheita, porém, sempre obrigatória, normalmente livre,
mas a colheita é sempre obrigatória. Plantou, tem que colher. E colhe o que foi plantado. Ó. Então, vamos agora para o patrimônio espiritual. Se você não é feliz com tudo que já tem, vou repetir, se você não é feliz com tudo que já tem, não será feliz com tudo que te falta. E há muita gente que sofre pelo que não tem. E a obrigação nossa é ser feliz pelo que temos. Se negativo, que tenha servido de lição, é patrimônio. Se positivo, serviu também de lição, foi acrescentado ao nosso conhecimento. Por que então ser infeliz com o que nos falta? Precisamos aprender a traduzir o divino, trazer o divino de Deus para dentro de nós. Está aí o coração muito bonito, lilás, as folhas como lágrimas, que é o divino, a beleza da natureza, a beleza da vida que pode chegar para o nosso dia a dia. Uma grande lição, a do bambu. Seja como o bambu. O bambu não luta contra o vento, deixa-se levar por ele, mostrando ser leve e flexível. Não tem velocidade de vento que derruba o bambu. O bambu sabe se curvar e, passado o vento, o passado o sofrimento, ele se levanta de novo. E é bom que a gente aprenda a ser assim. Essa flexibilidade que muita gente não tem, o ideal é ter a flexibilidade. E ter a consciência que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A cruz que carregamos é a das nossas possibilidades, é o que nossos ombros aguentam. Não adianta pedir uma cruz mais leve ou pedir a saída da cruz. Ela é nossa. Nós temos que carregá-la eternamente, de acordo com a nossa força, o objetivo espiritual que temos na vida. Nem os justos vão escapar, então, às vezes, do sofrimento, da dor. A dor atinge bons e maus. Então, não é porque é bonzinho ou porque é maldoso que vai sentir a dor, não. A dor vem para todo mundo. A dor é democrática. Não tem idade, não tem raça, não tem posição social. Ela é de todos. Sofre o novo e sofre o velho, sofre o pobre e sofre o rico, sofre o feio e sofre o bonito. Quando você se concentra na dor, você sofre. Então, se eu estou pensando em dor, eu sofro. Quando você se concentra na lição, que eu estou sofrendo, que eu estou aprendendo, você evolui. Então, a dor passa a ser realmente a escola. Ela é escola para quem sabe aproveitar como lição. Aí agora uma palavra, não vou dizer que é nova, porque ela é da língua, mas que passa a ser muito utilizada, passou a ser ultimamente, é resiliência. E o que é resiliência? A capacidade de se adaptar a situações difíceis. Eu me ajeito, eu vou dar uma forma de resolver meu problema. Eu me adapto. Eu vou ser como o bambu, inclino, mas volto à posição normal depois que passa a dificuldade. Então, resiliência é adaptabilidade, criatividade e controle emocional. Então, eu sou resiliente quando eu posso me adaptar, quando eu me torno criativo, arranjando formas melhores e quando eu controlo a minha emoção. A gente tem que parar de sofrer. E vou dizer mais, a gente tem que parar de sofrer por antecedência.
É duro quando a pessoa sofre pelo que ainda não aconteceu. Já está sofrendo pelo amanhã, pelo depois de amanhã. Há um ditado bíblico que basta o sofrimento de hoje. Em francês é "à quelque chose malheur est bon". Quer dizer, a cada dia o seu próprio mal, o seu próprio sofrimento. Então, se eu estou vivendo hoje para ter o sofrimento como lição, deixa que a lição da manhã e a de depois da manhã chegue a seu tempo. Não vou sofrer por antecedência. Bem-aventurado os que têm ocasião de provar a fé, a firmeza e a perseverança. Provar a crença, a fé, a firmeza, quer dizer, a determinação e a perseverança, aquele acompanhamento da vida ao longo do tempo. É de lá Cordero, é o pensamento dele. Convicção. Para suportar provas e expiações, precisamos ter fé inabalável na bondade de Deus. Então, sem crença, sem ter a certeza do futuro, de progresso, de evolução, da bondade de Deus, Deus é justo e bom. Eu costumo dizer, é bom e justo. A justiça de Deus é sempre a da bondade. A eternidade. Uma reencarnação representa muito pouco tempo na infinitude da vida espiritual. A gente acha que a vida é longa, mesmo dizendo poeticamente que a vida é breve. Eu sei quanto a vida é longa. Quando a gente fala uma década, 10 anos, a pessoa tem 2 décadas, 3 décadas. Eu já passei pela década de 30, de 40, 50, 60, 70, 80, 90, a de 2001 e seguido 2 décadas. São muitas e muitas décadas que eu passei na vida. Muita escola, muita aprendizagem, muita infinitude de prazer de vida, de estar tendo a certeza de, dentro do possível, fazendo, cumprindo a obrigação. A pessoa deve compreender que, que o sofrimento é justo. Saber que ele auxilia o adiantamento e aceitar sem murmurar. Está aí agora um ponto para fixarmos de novo: murmurar. O êxito da lição do sofrimento é não queixarmos, não nos queixarmos, é não murmurarmos com o sofrimento. Toda vez que a dificuldade vem conscientemente como lição, nós aceitamos e temos é que saber agradecer. Como diz lá na primeira linha, que está em amarelo, achar justo o sofrimento. Quando eu não podia, como jovem, fumar ou beber, podia parecer um sofrimento, porque eu vi os colegas que tinham dinheiro bebendo e fumando, era o granfino da época. Eu não podia. Não podia porque não tinha dinheiro para comprar cigarro ou bebida. Mas pegava o livro emprestado na biblioteca e lia, enquanto os colegas bem de vida, digamos assim, ou ricos, aprendiam o vício da bebida ou do cigarro. Eu estava no vício da leitura, porque a leitura era de graça, não dependia de dinheiro. Então, o não ter, às vezes, é o ter mais. É aquilo que pode agradar o físico, mas não agrada o espírito, ou que agrada o espírito. E a leitura só vem acrescentar valores espirituais para todos os tempos. Mal sofrer é a prova mal suportada. Está aí a lição para ser guardada, para ser anotada. Entre o bem e o mal sofrer. Mal sofrer é a prova mal suportada.
bem suportada é o bem sofrer. Os que sofrem bem suas dores, espiritualmente falando, devem se considerar felizes, pois reduzem muito os seus débitos. Quer dizer, para as futuras reencarnações, somos devedores menores, quando nós aproveitamos o sofrimento para o bem. Pouparão séculos de sofrimento em vidas futuras, ou pouparemos, aprendendo espiritualmente a sofrer bem. Repito, a sofrer como lição. Os que não aprendem agora continuarão a sofrer em mundos inferiores. É uma lei inviolável. Está aí o triângulo lá do mundos primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos e puros. São 5 grandes etapas da evolução espiritual, do primitivo, totalidade de matéria, até o ápice do triângulo, que é espírito puro. Então, quando nós fracassamos numa faixa dessa, voltaremos à anterior. Se em expiação e provas não cumprirmos bem, nós voltaremos a uma nova experiência em mundos primitivos. Está vendo aí que, se nós progredirmos e aprendermos, nós saltamos de expiação e prova para a regeneração, que é onde nós devemos estar seguindo. Bem sofrer é saber dominar a impaciência e o desespero. Nós somos impacientes, às vezes, até demais, com pequenas coisas. Ou podemos perder. O desespero é não ter esperança. E quem tem fé tem que ter esperança. E se tem fé e tem esperança, o bem sofrer é exatamente ter paciência e fé e esperança. Somente o sofrimento sem revolta, poderá nos conduzir ao reino dos céus. Está aí a criança, lágrimas, mostra o sofrimento realmente. Parece que é uma cara de paciência, sem revolta. Então, é sofrimento para o progresso. Então, agora vem saber amar e saber viver. Somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Provas bem suportadas, com o saber amar e saber viver. Vamos agora ver dentro de um novo de consciência cristã. O centro é Jesus. Olha que imagem belíssima. Ele com o cajado de pastor. O pastor de ovelhas, das suas parábolas. E nós também como um rebanho. Quer dizer, que somos, digamos aí, cuidados em conjunto. Deus não é de particular, é de todo mundo e não é isoladamente de nenhum. É do rebanho, é de todo mundo, é do grupo. Dificuldades da vida. Antes e depois de Jesus nascer, vários foram os problemas de Maria e José. Está aí agora muito interessante. 2 personagens novas, Maria e José. O José, o velhinho, o viúvo, o prometido a casar com Maria. Maria, menina novinha, bonita, inteligente. A menina com disciplina, ela se casa com José, segundo alguns historiadores, e a gente entende pelo Bíblia, quando ela tinha 13 anos. O casamento era muito cedo. E não é do tempo de Maria e José, não. Minha mãe casou com 13 anos. A minha sogra casou com 14 anos. Então, casar com 12, 13, é depois da menstruação. A moça já está preparada para ter filhos. Então, entende-se ou entendia-se que era o tempo do casamento. Então, Maria chegou muito nova ao casamento com José. Há uma questão muito interessante aí, porque a Igreja Católica tem criado, ao longo dos séculos,
quase que uma divindade para Maria. A igreja valoriza Maria o máximo que é possível. Então, por exemplo, o valor maior que é dado a Maria é a virgindade, considerada no tempo passado, na Idade Média, é aquele poder. Hoje, possivelmente, não seria um argumento válido mais. A Maria nasce virgem, casa virgem, tem a criança virgem, vive virgem e morre virgem. Então, está aí, a virgindade, até parte entendida dentro do contexto bíblico, ou apócrifo ou não, que há nos componentes do casamento um compromisso de José de jamais tocar em Maria. Ela tem que continuar virgem. Chega ao ponto tal que Maria também sobe aos céus, a Assunção de Maria. Tem Nossa Senhora da Assunção, assim como Jesus. Mas de corpo e alma, porque um corpo virgem, ou seja, imaculado, sem máculas, sem manchas. Daí também a Nossa Senhora Imaculada, a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição quer dizer uma concepção de um filho sem mácula, sem mancha, ou seja, de uma forma praticamente divina. Então, é muito interessante o estudo e o respeito também, porque graças a toda essa doutrina que há uma multidão de fiéis que mantém a sua religião, a sua fé, o seu bom comportamento, então não temos direito de julgar. Cada rótulo religioso tem suas razões. E é por causa das suas razões que ele tem os propitentes cumprindo a caminhada para o que a gente pode chamar de evolução. Bem sofrer, repetindo 1000 vezes, mas necessário, bem sofrer é o lado positivo da dificuldade, que é a peça-chave para a evolução. O bem está aí. O apóstolo Pedro, quando vai querer imitar Jesus, caminhando em cima da água, não dá jeito e afunda. Ele não tem essa capacidade. E Jesus está o tirando da água. Para Pedro, afogar seria um sofrimento. Para Pedro, ser salvo por Jesus é um bem sofrer. O mal sofrer é quando a vida corre perigo. O bem sofrer é quando a vida é assegurada. Então está aí outro bom sofrer, ou bem sofrer, na parábola do bom samaritano. O viajante sai de Jerusalém para Jericó, no caminho assaltado por ladrões que o ferem, que o despem, que o deixam semi-morto. Levam até a roupa dele, os ladrões. E ele fica semi-morto ao lado da estrada. Passam pela estrada 3 pessoas, 3 homens. Um levita, um sacerdote e um samaritano. O levita e o sacerdote passam ao largo, passam do outro lado do caminho, como nós costumamos fazer hoje nas ruas aí, quando tem alguém caído, seguimos a nossa rota. O bom samaritano não para, desce do animal, vai ver o sofredor que está semi-morto, semi-nu ou nu, tira o azeite o que ele tinha está aguardando e vai fazer a cura, a pensar as feridas. Terminado de ajudá-lo a corrigir, ele então, o óleo e o azeite, ele coloca na limária e leva para uma hospedaria. Na hospedaria, ele paga a diária para ficar hospedado, paga a alimentação e paga mais do que isso. Ele combina com o salajadeiro para cuidar do viajante ferido. E ele diz: vou viajar, se quando eu voltar houver mais despesas, eu pagarei. Esse é o bom samaritano. Ele é tão cuidadoso e tão bom que já leva o óleo e o azeite na viagem, para ele, se for ferido, ou para socorrer alguém que está ferido. E ele é um homem que tem recursos
porque chega na estalagem, na hospedaria, e paga. Paga a hospedagem, paga a alimentação, paga o tratamento. Mais do que isso, que os estudiosos não falam. Vai viajar, quando voltar, se houver mais débito, paga. Ele tem crédito. Então não é só dinheiro, não. A pessoa, o bom samaritano tem que ter dinheiro e tem que ter crédito. As pessoas têm que confiar na sua palavra. Está aí, muito interessante. O sacerdote e o levita, não vamos julgá-los, não, porque eles são do templo, e o homem, estando despido, ele não sabendo a raça, e estava semi-morto, podia estar morto, ele não podia tocar. O judeu do templo não podia tocar no defunto. Ele teria que ficar um mês fazendo limpeza para poder ter direito de novo, de não sofrer. O samaritano não tinha compromisso nenhum desse. Ele estava para ajudar. 3 filosofias do bom sofrer, ou da parábola. A primeira filosofia, o do ladrão, ou dos ladrões. O que é seu é meu. O que é seu é meu. A filosofia do levita e do sacerdote. O que é meu, o que é seu é seu. Não fui eu que te roubei, não fui eu que machuquei, eu não tenho nada com isso. O que é meu, o que é seu é seu. A filosofia do samaritano. O que é meu é seu. É o contrário do ladrão, que falava: o que é seu é meu, o que é meu é seu. Uma vez, fazendo uma palestra em São Paulo para o Rotary, quando eu disse: o que é meu é seu, um diretor, meu amigo, bateu na mesa e disse: não vem que não tem, minha mulher é minha. Aí a gente tem que dizer: há muita coisa que é nossa e não pode ser vossa. É meu. Que nós não podemos entregar a casa que nós moramos para outro e ficar na rua. Tá vendo? Não podemos entregar uma situação de saúde pela de doença. Então, há muita coisa nossa, mas a boa vontade, a caridade, o devotamento, o dever de servir, de ensinar, esse nós temos que dispor. O que é meu é seu. E não nos custa nada. Isso que pode ser entendido como generosidade, mas nós temos que entender como obrigação. Daí Jesus com os seus discípulos, sentados no capim, na grama, quase certo que numa terra molhada, o que alguém podia dizer, um mal sofrer, sentados no chão, na umidade, não é bom, é um sofrimento. Mas para eles, ouvindo Jesus, estando com Jesus, qualquer que seja a situação, é um bem, é um bom. E nem podemos empregar o verbo sofrer depois disso. É um bom aprender. Imagina se nós pudéssemos estar ao lado de Jesus, ouvindo diretamente dele as lições, os ensinamentos. Então, sentindo Jesus, com fé, o nosso fardo é menos pesado. É aquela cruz que é menos pesada, porque ela está de acordo com a nossa força, os nossos ombros. Com Jesus, o Evangelho diz: meu fardo é leve. Estando com ele, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja o peso da vida, o meu fardo é leve. Joana de Anjos está dizendo: não te revoltes do crisol, que está aí, que a gente tem que ter tudo pelo triunfo espiritual. Há uma passagem bíblica: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus está visitando Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Marta fica só trabalhando, fazendo o que ela acha que é o dever da dona de casa. Maria assenta-se no chão, na frente de Jesus. Nós de mim falamos esparrachada no chão, e é toda ouvidos, ouvindo Jesus. Marta só está trabalhando e a irmã dela lá no bem bom.
ela não aguenta e parte para cima de Jesus. Tá aí, é muito interessante, porque em algumas partes do evangelho há algum tipo de censura a Jesus. Os que estavam, às vezes, contra a sua tolerância, que julgava exagerada. Então, Marta parte para cima de Jesus e reclama, porque, como lá, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Aí Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta é trabalho só de dona de casa, é mulher só de obrigações. Maria é mulher de aprendizagem. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, que é aprender. Acrescenta: a qual não lhe será tirada. Toda lição preciosa aprendida, ninguém pode nos tirar. Então, Jesus dá razão a Maria. Não há humildade nenhuma da parte dele nesse texto. Ele está falando a verdade. Quem aproveitou bem foi Maria. Agora, a minha pergunta: você que está me ouvindo, age como Marta, só trabalhando, só agindo no desespero da pressa, ou é igual a Maria que senta e esparracha no chão só para ouvir e aprender? O mundo de hoje não dá mais situação para só trabalharmos, esquecendo a parte espiritual. Também não dá lugar de a gente só ficar cuidando do espírito, porque tem que fazer a feira, tem que ir no supermercado, tem que comprar roupa. Então, hoje, o nosso mundo, nós temos que ser um pouco de Marta, um pouco de Maria, não somente uma delas. Se, olha que coisa preciosa, se um dia é o de morrer, todos os outros são de viver. Muitos e muitos dias da vida. Imagina os meus dias de vida em 90 anos. Eu sei que tem um dia que eu vou morrer, mas todos os outros, até o penúltimo dia de viver, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que aprender e me preparar para o futuro. Então, não perca a fé diante das dificuldades. Ainda que seus pés estejam sangrando, siga em frente. Esse que está aí, eu Vivendo e Aprendendo, é o meu livro de 87 anos. Eu dizendo das dificuldades, das belezas da vida e como é que eu cheguei aos 87, feliz e muito feliz da vida. Então, a gente supera a dor quando desapega da ferida e abraça a lição. Nada nessa vida é por acaso. Eu falei antes da bala perdida 2 vezes. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus nunca nos manda algo que não podemos suportar. À direita aí está a foto de minha confreira, Palmira Santos, do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, que nos deixou agora aos 103 anos. Jogou vôlei até os 95. Declamou até a semana anterior à da morte ou do desencarne. Viveu plenamente. E feliz da vida, esse sorriso dela aí era o que era constante. Até de andador, ela subia a escada. Estou quase terminando. Qual é o seu jeito de viver e de pensar? Já estou colocando o problema para o seu julgamento. Qual é o seu jeito? E disse Jesus: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É o Consolador prometido, é João 14. O Espiritismo é o Consolador prometido, conhecimento das coisas em cada tempo. Cada fase da vida, cada lugar na vida, na história, tem
o seu tema, o que lhe é próprio, de acordo com o seu conhecimento, a sua evolução. Então, o bem, e a doutrina espírita é o bem como dádiva espiritual, como presente da vida para nós. A doutrina espírita é uma nova concepção nossa do homem e de raça, de tudo que puder imaginar. Então, está aí, a doutrina espírita tem valores reconhecidos e princípios aceitos. É o Paráclito, é o Consolador prometido. Se foi há 160 e tantos anos aquela dificuldade a ponto de Kardec ser processado, porque oferecia aqueles conhecimentos, hoje nenhum princípio da codificação deixa de ser aceito intelectualmente, socialmente, jeito que for, porque já é questão de reconhecimento. Concluindo, levemos na memória as coisas boas que surgiram, que surgem no meio das dificuldades. Nada vai embora se antes ter nos ensinado aquilo que precisamos aprender. Então, não adianta querer que o sofrimento vai, porque ele é necessário. É a matrícula que fizemos na vida. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quem semeia, colhe. Olha que coisa interessante, do bem e o mal sofrer. O fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais conseguiria te ensinar. Então, é na hora do fundo do poço, na hora da dificuldade, é que a lição é maior para nós. Bem-aventurados se choram, porque serão consolados. É o Mateus 5,4. Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, o conhecimento que atrapalha, que ensina o errado, não tem utilidade. A utilidade espiritual, não estou falando a física aí, a vantagem que alguém quer levar na vida aqui do planeta, não, a espiritual. Só a ética nos leva para cima, o conhecimento útil. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Ou seja, toda escolha tem consequência, todo plantio tem colheita. Quaisquer que sejam as circunstâncias de dificuldades, lembremos que Deus está conosco e nada pode nos separar dele. Um poema meu, muito de amor, terminando. Tenho vivido muito dentro de mim, com sentimentos de luz e de amor, em espaços reais e de sonhos. Jeito de primavera, muitas lindas visões. No existir de cada momento, o não e o sim são firmes vivências, com os significados de ser e existir. Consciência do bem, muito de amor. Na justiça divina não existe punição, mas sim a colheita daquilo que plantamos. Na faculdade da vida, de tudo que pude aprender, cada aula uma lição, cada lição um dever, as provas me machucando, mas quem aprende apanhando pode ensinar sem bater. Ainda um poema meu, a vida, um eterno dançar, do nascimento à despedida. 1000 caminhos, 1000 caminhadas, sempre em frente, sem parar. Tudo se move coloridos, janelas e portas se abrindo, nada muda, nada se aquieta, bonita e real dança da vida. As minhas palestras estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no meu site, vanderlinde.com.br palestras. Hoje, a minha gravação no YouTube e no Facebook completou 2.075 palestras gravadas que estão à disposição. Estou agora à disposição para alguma observação.